Olá, prezados professores e alunos, sejam bem-vindos. Sou a professora Lúcia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, da nona etapa do ensino médio. Qual seria o nosso conteúdo de hoje? Vamos ver? Então, no nosso conteúdo nós temos o seguinte, aula 74, arte barroca, tá? Então, vamos falar o quê? Primeiro, vamos conceituar o que seria a arte barroca. Por que deriva esse nome? A arte barroca vem justamente de uma pérola ondulada ou pérola com defeito. Porque nós tínhamos o período do Renascimento, que nós já comentamos nas nossas aulas, que era o quê? A ciência, a biologia, mostrando por A mais B, que tudo era explicado através da matemática, da ciência, da biologia, dos estudos científicos, e que eles tinham uma padronização para desenvolver as suas artes. O Barroco diz, nós podemos fazer tudo isso, mas com mais leveza, transmitir mais emoção, A decoração vai estar muito presente, as curvas e contracurvas vão estar presentes. Por isso, veio a questão da pérola com defeito. A pérola tem o seu valor, mesmo ela sendo ondulada, ela vai ter o seu valor. Então, o Barroco deriva desta palavra pérola ondulada. Então, vamos ver alguns conceitos deste período da arte. Vamos lá? Então, a arte barroca europeia. A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. Sua difusão abrangeu quase toda a Europa e América Latina. Estes são, porém, seus limites máximos. O aparecimento das formas barrocas dá-se em épocas diferentes em cada país. Então, não aconteceu uma uniforme, Uniforme. Foi em várias épocas, tá? Que nós vamos ver ao longo do tempo, ao longo da história. Outro tanto, se pode dizer que seu declínio. Tais formas, no entanto, embora nascendo claramente de um fundo comum, diferem muitíssimo de nação para nação. Então, em cada país há um estilo barroco diferenciado, mas que tem a sua essência, ok? E não só, vulgaríssimo em alguns países, outros são muito raros. Então, em alguns países vai ter esse estilo raro, tá? Não vai ser comum como existe na maior parte da Europa, certo? Então, vamos dar mais um pouquinho sobre esses conceitos. As obras barrocas romperam com o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, aquilo que eu falei para vocês da questão do Renascimento, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Olha o que fala aí nesse conceito. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Certo? Então, continuando. Aí nós temos o quê? Um exemplo de uma arquitetura barroca, tá? Ela vai trazer algumas alegorias do período renascentista, que são as janelas, as colunas, os arcos, certo? Mas aí ela vai ter a característica barroca, a questão dos ornamentos, a questão de outros itens que vão estar aparecendo. Então vamos ver. É uma arte, É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar formas antagônicas. Quais são essas formas antagônicas? Bem e mal, Deus e o diabo, Céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Então, essa questão da dualidade de sentimentos vai estar muito presente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma escultura e uma pintura que vocês vão conseguir perceber essa questão da dualidade de sentimentos, que estão muito presentes na questão da pintura, da arquitetura barroca e da escultura também. Continuando o nosso conteúdo, vamos lá? Então, as características gerais desse período. Aí nós temos algumas imagens, para mostrar para vocês. Então diz o seguinte, emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar o sentido do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentimentos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio, certo?
E aí nós temos busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas e contracurvas, colunas retorcidas. Tá? Então, a questão do movimento também dessa arquitetura vai estar muito presente. Entrelaçamento entre a arquitetura e escultura. As esculturas como se elas fizessem parte da arquitetura. Tá? Então, você vai ver uma arquitetura barroca carregada de esculturas, cheia de esculturas, de colunas torcidas e retorcidas, com bastante alegorias, ornamentos. Então, essa questão vai estar muito presente na arquitetura. E a escultura vai como se ela fizesse parte daquela arquitetura. Ela foi planejada, ela faz parte. Se tirar aquela escultura, vai ficar faltando alguma coisa. Então, vamos dar continuidade. E aí, nós temos as características gerais, né? Continuando, a questão da pintura. Violento contraste de luz e sombra. Lembram do chiaroscuro que nós falamos lá no Renascimento? A questão da técnica do chiaroscuro esfumaçado? O barroco vai utilizar essa técnica, mas colocando muita luminosidade. Como se uma luz penetrasse aonde? No personagem, na tela, que uma luz saísse de fora para dentro da tela, a questão do diagonal, e vai dar esse contraste de claro e escuro. E aí, continuando a pintura, mas aí com o exemplo da escultura, que faz parte também, eles estão interligados, né, com efeitos ilusionistas, dando-se às vezes a impressão de ver o céu, tal aparência de profundidade conseguida. Tá? Então, essa questão celestial, a questão da religião, sendo tocada através do barroco, da obra barroca, mas através das emoções, dos sentimentos, a dualidade, céu e terra, vão estar muito presentes. E aí, continuando, vamos lá? Então, a arte barroca europeia possui arquitetura dinâmica. O barroco não renega as formas clássicas. O que é o clássico? Período renascentista, greco-romano, tá bom? Não esquecendo. Então, ele não vai renegar essas formas clássicas, tá? Colunas, arcos, frontões, frisos, que fazem parte do quê? Roma e Grécia. Neoclássico, renascimento, que vai estar presente. Então, ele não vai abandonar isso, mas ele vai colocar as alegorias, os ornamentos que fazem parte desse período, mas transforma-os de uma maneira fantasiosa e subjetiva. O barroco amava o movimento, a curvatura das fachadas tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. Continuando, a procura de formas complicadas, como a cúpula da igreja de São Lourenço em Turim, na Itália, seu entrelaçar de arcos, talvez inspirado nos exemplos árabes, leva até quase aos limites de uma forma complicada, mas com base em regras bem definidas. Outro aspecto peculiar da arte barroca é a importância do uso da luz. Olha aí a luz vindo. Lembra do período gótico? Pois é, só que aí eles vão trabalhar com o contraste da luz, tá? Então, o que diz? Para a arquitetura barroca, a luz é um elemento fundamental. Os fortes contrastes entre partes vivantes iluminadas e parte quase na escuridão são típicos dos edifícios da época e contribuem para dar dramaticidade atmosférica. Olha o que acontece nessa questão da arquitetura. Os fortes contrastes. Então, a questão da dualidade. Aqui eu tenho luz, aqui eu tenho escuridão. O que nos remete? Aonde é que eu vou encontrar luz na questão religiosa? Aonde é que eu vou encontrar a escuridão? Então, está presente também no interior da arquitetura, o que também vai estar presente nas pinturas. Vamos continuar. E aí diz o seguinte, essas características que vão estar na pintura, o que nós temos? Composição assimétrica. Renascimento, nós tínhamos simetria. Agora, no barroco, nós temos a composição assimétrica em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos. Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. Aquilo que eu falei para vocês no começo. Realista, abrangendo todas as camadas sociais. O que são abrangendo todas as camadas sociais? Vou já explicar para vocês numa obra que nós vamos ver. Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. A decoração em tropioli. E aí, nós vamos ver agora uma imagem
que mostra para vocês essa questão dramática, a dualidade de sentimento, a questão do claro e escuro, como se uma luz penetrasse na obra em diagonal. Observando as faces de cada personagem, você vai ver a questão da emoção que contém cada personagem, inclusive aqueles que estão na janela, certo? A questão do que? Da maior momento da dramaticidade da cena, tá? Então, o que é isso? A coroação de Cristo. Justamente essa dramaticidade, uma cena retirada que representa fielmente uma obra barroca. Luz, claro e escuro, dramaticidade, dualidade de sentimentos, certo? A questão da luz em diagonal, se você perceber, a questão dos personagens do que? Popular. Não é mais aqueles personagens que são, vamos dizer, ideal. Não, são pessoas do povo que estão representadas em obras. Eles pegam as personagens do povo, às vezes o próprio artista faz parte da obra. Tá? Então, ele é representado na obra, um amigo, um irmão é representado, tá bom? E aí, falando um pouquinho agora sobre a escultura. Vamos ver? Então, a primeira preocupação dos escultores barrocos é de se fundirem nas outras artes. Na realidade, nessas obras não se consegue separar os dois aspectos. O conjunto é claramente arquitetônico, mas o papel principal foi confiado às estátuas. As esculturas barrocas já não são concebidas segundo esquemas geométricos, mas sim combinando movimentos soltos e vivos das figuras. Apresento para vocês a escultura, que é fielmente uma escultura barroca. Olha a dualidade de sentimentos, olha a questão do dourado, olha a face do anjo e a face de Santa Teresa, que é o êxtase de Santa Teresa, a dualidade de sentimento. Então, essas características, né, o predomínio das linhas, curvas, dos drapeados das vestes e do uso do dourado, e os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. Aí nós temos o barroco no Brasil. Vamos ver? Então, no Brasil nós tivemos também exemplos desse período barroco. O estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil durante o século XVIII, perpendurando ainda no início do século XIX. O barroco brasileiro é claramente associado à religião Religião católica. Duas linhas diferentes caracterizam o estilo barroco brasileiro. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração, encontramos igrejas com trabalhos e relevos feitos em madeiras, talhas, recobertos por finas camadas de ouro com janelas, cornichas e portas decoradas com detalhados trabalhos de esculturas. Então, aí nós temos um rico exemplo do período barroco no Brasil. Aonde nós vamos encontrar isso? Aonde as cidades têm o quê? O minério e o açúcar. Tá bom? Então, nesse período há esse exemplo nessas cidades. Aí, continuando, mas já nas regiões onde não existe nem açúcar nem o ouro, as igrejas apresentam talhas modestas e os trabalhos foram realizados por artistas menos experientes e famosos do que os que viviam nas regiões mais ricas. Continuando, o ponto culminante da integração entre arquitetura, escultura, talha e pintura aparece em Minas Gerais, sem dúvida a partir dos trabalhos de Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. E aí tem um exemplo dessa escultura, tá? Essa dramaticidade teatral, a questão dos sentimentos na face dos personagens, que foi feito por Aleijadinho, ok? Então, nós temos aqui esse exemplo desse período, desse movimento artístico que foi o barroco. Nós temos exemplos aqui no Amazonas? Temos sim, mas eu não vou dar o ouro do barroco para vocês. Pesquisem aí quais são os exemplos do barroco aqui no Amazonas. Lembre-se, nós não tínhamos exploração de minério, nem açúcar. Tá? Então, será que nós temos esse rico exemplo de barroco? Fica aí com vocês uma questão para vocês pesquisarem. E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? E aí nós temos na primeira questão, dentre as principais características, podemos compreender a diversidade artística do barroco europeu. Entre os elementos que compõem, cite 3 que representem a pintura barroca. Aí são 3 exemplos que vocês vão dar. Na segunda questão,
A arquitetura barroca tem os seus ornamentos, suas funções definidas enquanto tendências artísticas. Uma delas podemos associar as volutas, que criam um cenário de ostentação. Com base nos exemplos, utilize uma folha de A4 para desenhar uma composição plástica que tenha como tema principal as volutas barrocais. Muito bem, tem a terceira questão, que fala o seguinte: com base na sua compreensão em relação à diversidade artística do período que envolve o barroco, escreva as principais características que marcaram este período artístico. Então, volto com vocês daqui a pouquinho na nossa interatividade.
Lá, então voltamos agora para a nossa interatividade, com o quê? Com a nossa primeira questão. E a primeira questão fala o quê? Vamos ver? Dentre as principais características, podemos compreender a diversidade artística do barroco, né? Do barroco europeu. Entre os elementos que compõem, cite 3 que representem a pintura. O que nós podemos comentar sobre isso? Então, dentre esses princípios, né, da pintura, nós vamos falar o seguinte, que essa pintura, essas características, essas 3, né, que eu estou pedindo para vocês, que vocês apresentem essas 3, nós comentamos vários. E eu estou vendo aí que várias pessoas estão participando, né, estão sendo acompanhados pelas maravilhosas professoras de arte, né, que fazem parte do grupo aqui do CEMEAM, que é a professora Arlene e a professora Gabriela Darcy, que estão acompanhando vocês aí. Então, as respostas que estão surgindo fazem justamente aquilo que nós comentamos na nossa aula. O que é? O contraste do claro e escuro, a questão da dramaticidade. E eu estou gostando de ver a resposta de vocês. E agora vamos ver o que diz o nosso gabarito. Vamos lá? Então, na resposta diz, acentuado o contraste de claro e escuro, realista, abrangendo todas as camadas sociais, aquilo que nós vimos na nossa aula, a apresentação da pessoa comum, que faz parte do dia a dia do artista, vão estar representados, não mais aqueles personagens, vamos dizer, padronizados que nós tínhamos no Renascimento, né? Escolha de cena no seu maior momento de intensidade dramática, que nós mostramos para vocês através a coroação, né, de Jesus Cristo, e também nós vimos o êxtase de Santa Teresa nas imagens, certo? E aí nós temos como comentário o quê? Vamos ver? Então, composição assimétrica, em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista.
acentuado o contraste, aquilo que nós já falávamos, né? A expressão do sentimento era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade, certo? Nós temos a nossa questão 2, vamos ver? Na questão 2, eu pedi que vocês fizessem algo prático, né? Aquela questão de utilizar uma folha de A4. Professor, o que é uma folha de A4? É uma folha de caderno, uma folha de ofício, mais ou menos nesse tamanho, para desenhar uma composição plástica, que é um desenho, que tenha como tema principal as volutas barrocas. Então, vocês teriam que descrever, já que nós não podemos ver ao vivo, né, os desenhos de vocês, mas vocês poderiam descrever aí, tá bom? Então, aí nós temos o quê? Qual é o comentário que nós temos? Vamos ver? E aí diz resposta, né, atividade prática individual, levar em consideração a criação do aluno ou da aluna que tenha como base as volutas e arabesco do período barroco, que são justamente aquele fator decorativo que está tão presente nesse período. Nós temos a questão 3, vamos ver? Então, a questão 3, ela falava o seguinte: com base na sua compreensão em relação à diversidade artística do período que envolve o barroco, escreva as principais características que marcaram este período artístico. Ora, nós comentamos e recomentamos as questões, né, dessas características que fazem parte desse período, do período barroco. O quanto ele foi, né, separou de forma dinâmica e artística a questão do período renascentista, algo muito acadêmico, que tinha resposta de tudo através de quê? Através da matemática, da ciência, da biologia. O barroco vem trazer, né, a sua riqueza também artística, mas falando que algo podia ser muito mais leve, que poderia ser trabalhado através dos sentimentos, o espectador sendo representado também nas obras, as pessoas comuns, a luz, o contraste do claro e escuro, a dramaticidade teatral em suas cenas. E aí vamos ver o nosso gabarito agora? Então vamos lá. Então, diz assim: o emocional sobre o racional, o seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio, busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, que eu falo sempre, curvas e contracurvas, retorcidos, né? E aí nós temos o comentário. O que nós temos no comentário? No período barroco, as características mais marcantes encontram-se na pintura, arquitetura e escultura, sempre com um contexto entre a dualidade de sentimentos e a dramaticidade. Isso que a professora comentou tanto com vocês. Eu agradeço a participação de vocês, né, o acompanhamento da professora Gabriela e da professora Arlene, e sempre ressaltando: cuidem-se, tenham cuidado, vamos manter o protocolo de distanciamento, usar máscara. Professora Lúcia está sem máscara aqui, porque ela está sozinha no estúdio, um estúdio amplo, super higienizado, com todos os cuidados, tá? Terminando a transmissão, vou colocar a máscara, higienizar minha mão, poder sair e ter contato com os meus colegas, porque eu cuido de mim, assim eu estou cuidando do outro. Nós percebemos quando uma pessoa se importa, quando ela cuida dela mesma, porque ela está também cuidando do outro, nesse momento tão crítico da realidade mundial e principalmente aqui no Amazonas. Então, meus queridos, usem máscara corretamente. Máscara não tira papada, então ela não pode ficar aqui na papada. Máscara para cobrir o nariz e a boca, tá? Usar corretamente. Higienizar sempre as mãos, sempre que possível, ou com água e sabão, ou com álcool em gel, ou propriamente o álcool líquido 70. Ok? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.